os blogs eram extremamente fortes. Tinha a blogosfera brasileira que a galera comentava, né? Eu lia muitos blogs, eu gosto muito do Carlos Cardoso. Acho que ele é um dos fundadores do Meio Beat, ele tem também um outro blog. Tinha uma galera ali na blogosfera brasileira, o Cid, né, emergiu daí também com Não Salvo, Jacaré Banguela, tem várias, a gente pode dar aqui vários exemplos do tempo que essa blogosfera brasileira era bem forte, bem poderosa. Você, de alguma maneira, se inspirou nisso para construir o Proibido Ler? Quais eram as suas influências de blog naquela época e continuar trabalhando com conteúdo editorial ainda, mesmo com esse... As redes sociais pegaram muito mercado, né? Pegaram audiência de portal, de UOL, G1, e pegou todas as muito, né? Ela absorveu muito da audiência geral da internet, né? Como foi para você o início e você participou dessa blogosfera? Porque assim, eu acredito que o blog ele ainda é uma ferramenta muito importante na internet, né? Muitas pessoas ainda utilizam, eu leio blog até hoje. Queria que você Não, falasse um pouquinho. é muito importante também porque permite que as pessoas publiquem, né, divulguem suas ideias sem estar atrelada a uma ideia superior de um outro veículo, né? Acho que o blog ele ainda consegue Independência, né? ser uma independência e mostrar essa liberdade de expor ideias, né? Que eu acho que nesse momento ainda que a gente está vivendo no Brasil, quando tem muito negacionismo, é mega importante a gente ter esse tipo de conteúdo, né? Cara, eu vou começar dizendo que lá em 2009 eu queria ser famoso, entendeu? A galera da blogosfera era tudo famosa, cara. Os caras ganhavam dinheiro pra caramba, sabe? E eu queria ser igual eles, assim. Então eu comecei junto com um amigo meu e foi assim, eu era operador de telemarketing, mas eu gostava muito de escrever. Eu trabalhei no telemarketing 7 anos da minha vida. Foram 7 anos horrorosos, assim, porque eu trabalhava em saque, né, serviço de atendimento ao cliente. Então eu comecei escutando reclamação de 2005 até 2011, assim, né? Então foi um período muito longo. E eu sempre tive essa vontade de fazer com que o tempo que eu passasse no computador tivesse um objetivo. Porque eu vim lá dos confins da internet mesmo, assim, né? Então usei internet de escada, meu computador foi um Compaq, o primeiro Compaq Presário, aqueles bonitão, mas por dentro era horroroso, assim, de lerdo, né? E eu sempre quis ter alguma coisa com internet. E em 2008, lá no finalzinho de 2008, eu e um amigo meu, o Rafa Henrique, a gente trocava muita ideia sobre isso, a gente ia em vários shows de hardcore, a gente era emo pra caramba, tá ligado? Então íamos, conversavam muito, ele escrevia uns textos, eu também, e aí tivemos a ideia de vamos se juntar e vamos fazer um site com domínio pago, com hospedagem paga, tudo bonitinho, layout ali, o mais profissional possível. Né, eu preciso treinar a escrita, que era uma coisa que eu já gostava de fazer desde aquela época. E aí eu entrei no Twitter em 2009. Nesse momento que eu entro no Twitter em 2009, eu começo a seguir toda a galera que fazia blog nesse período, né? Então veio aí Jacaré Banguela, veio o Bobagento, Testosterona, o Lembro. Cid, quem mais? Nossa, Veio Sedentário Hiperativo, lembra dessa o galera? Eu Dentário adorava o Imperativo, Sedentário, cara, adorava. Kibiloco, aí tinha o Bobolhando, aí tinha... Nossa, cara, tinha site pra cacete, né? Eu via, tipo, essa galera e o lifestyle que eles tinham de, tipo, a vida, como eles viviam assim, era, pelo menos o que eles mostravam, né, muito menos nocivo do que agora, né, que é uma supervalorização de tudo, mas naquela época era um estilo de vida, cara, muito foda. Você acordava de manhã, postava umas imagens engraçadas, fazia uns comentários aqui, outra ali, era uma coisa muito mais pegada ao humor, e eles ganhavam, tipo, muita grana, e meu objetivo no começo era, tipo, chegar a ser profissional, né? Então, tipo, ser chamado de pro-blogger, era assim que eles chamavam naquela época. Eu queria muito isso, só que o que eu fiz? Eu fui para um nicho de escrita, então tudo que eu fazia era crônicas do dia a dia, da forma mais engraçada que eu via diversas situações. E ninguém ligava para texto, cara. Eu no começo eu demorei, sei lá, tipo, 6 meses para ter 100 acessos diários. E aí 1 ano para ter 1.000. Quando o Proibido Ler teve 1.000 acessos num dia, eu fiquei doido, assim.
doido de que eu falei, nossa, cara, tô bem demais, assim. E aí eu fui de 2009 até 2011 com texto, só texto. E ali em 2011 eu falei, não, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer com que esse seja meu rendimento, seja minha vida, então eu vou virar blogueiro de humor, cara. Eu comecei a postar tirinha meme, assim. Tirinha meme, foto de mulher pelada, seminua, né? Eu tentei emular o que esses caras faziam na época, né? E ao mesmo tempo que eles faziam tudo isso, eu comecei também a ter uma série de amizades e cada pessoa nova que surgia nesse meio, por exemplo, Fey Wars, não sei se vocês conheciam esse blog, né? O Caio Komatsu, foi tipo... Conheci ele assim, falei, nossa, esse cara é muito firmeza, deve ser um cara legal, vou pedir para ser parceiro, que era uma coisa comum naquela época, né? Vamos ser parceiro. Ter o banner do seu site num blog famoso, cara, era o hall, assim, da fama ali, né? Só os melhores estavam ali. Então esse era um dos objetivos naquela época, estar em mais sites possíveis e enviar mais visitas possíveis para que vocês estejam nesses lugares, assim. E aí eu comecei a fazer um monte de amizades com essas pessoas, e aí eu descobri que existia um lugar onde elas se encontravam em São Paulo toda sexta, que era o Encontro de Blogueiros São Paulo, tal do EBSP. E aí, cara, a gente começamos a se reunir. Qual bar era? Você pode falar? Era num sebo, o primeiro, era num sebo que tinha no Paraíso. Esse sebo existe até hoje, mas mudou de dono e tal. Era um sebo que existia ali no Paraíso. E, tipo, o Rafa Gnomo, que foi um dos fundadores, né? Ele tinha um site chamado Nerd Pride na época, um blog. E aí, tipo, a galera se encontrava ali, os blogueiros de São Paulo. Aí começou quando teve o boom da blogosfera, de todas as pessoas que tinham um site se encontrarem ali, né? E aí o negócio foi crescendo, cara, aí você vai se entranhando, assim, e aí eu conheci muita gente. Então toda essa galera de site que a gente falou no começo agora, eu conheci todos eles, eu sou amigo de alguns, não sou mais amigos de outros, né, que nesse tempo a gente cria amizade e depois vai mudando, desconstrói a amizade. E foi um período muito, muito legal, onde os grandes ganharam muito dinheiro mesmo. Eu não ganhei. E eu posso dizer para vocês mais na frente, né, o momento onde eu achei que ganhei meu primeiro dinheiro com o site. Mas eu me esforçava muito, cara, para tentar chegar num modelo de negócio que fosse rentável para mim, que tivesse um foco. Proibido Ler até 2012, ali, no finalzinho de 2012, nunca teve um foco, cara. Era qualquer coisa. Então eu postava qualquer coisa, eu só queria fazer. E tentando, porque não teve ninguém que me ensinasse. Por mais que eu fosse amigo dessas pessoas, por mais que eu estivesse no mesmo lugar que elas, a troca de informação era muito nichada, né? Então eles trocavam informação entre os grandes ali, os menores ali tinham que lutar bastante para tentar pescar uma coisa aqui, pescar outra ali e fazer com que a fluidez do trabalho rolasse. Hoje eu posso te garantir, eu sei fazer conteúdo, antigamente eu não sabia.